Na semana passada, na quinta-feira, hoje é domingo, começamos uma nova semana, então, tecnicamente, semana retrasada, nós perdemos nossa irmã Adelina, estava lutando com câncer, ela já, com mais de 70 anos de idade, já descobriu um câncer metástico. Ela faleceu, então, na quinta-feira retrasada. No sábado, retrasado, para domingo, faleceu o pai do nosso irmão William, pastor presbiteriano, lá no Espírito Santo. E nessa quinta-feira, nessa terça-feira, nós perdemos nossa irmã Maria Luísa, que vinha enfrentando também um câncer já há um bom tempo, e resistindo. Nós a perdemos, deixou o irmão Paulo viúvo e a família enlutada, né? Nossa irmã Raquel perdeu a mãe, o irmão André, os meninos. No mesmo dia, quase no mesmo horário, faleceu a avó da minha esposa, está aqui meu sogro, perdeu a mãe. E nessa madrugada faleceu a prima do irmão Leonardo, que a igreja orou tanto nas últimas semanas. Tivemos um grande empenho de vários irmãos da igreja para conseguir uma transferência para ela. A transferência foi alcançada num tempo muito rápido, pela graça de Deus, e também Deus usou alguns irmãos aqui para trabalhar nesse sentido, mas ela acabou vindo a óbito. Então, diante desse cenário de perdas, muitas famílias enlutadas, nós vamos adiantar a exposição de 1 Tessalonicenses, que ocorreria daqui 2 semanas. Então, toda a carta aos Tessalonicenses vai ser exposta. O que vai acontecer tão somente é que nós vamos adiantar a preleção de daqui 2 semanas. Semana que vem a gente volta para a sequência. Nós vamos falar hoje sobre a condição dos mortos em Cristo Jesus. Ou seja, o que acontece com a pessoa que morre? O que acontece efetivamente com a pessoa que parte dessa vida confiando em Cristo Jesus? Naturalmente, ainda que o texto não explicite, nós vamos trabalhar também o que ocorre com a pessoa que parte sem Cristo. E vamos falar também sobre o arrebatamento da igreja, que é sempre um tópico que os crentes querem saber, ficam curiosos, com as suas mentes aguçadas. Não vamos apenas trabalhar sobre isso de forma didática, mas a gente quer também perceber como que nós devemos viver diante da partida de pessoas para estarem com o Senhor e à luz do arrebatamento da igreja. Como tem que ser a nossa vida, como que a gente tem que reagir como cristãos diante dessas realidades, a realidade das pessoas que partem e a realidade da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Para isso nós vamos ler então 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, leremos até o versículo 3 do capítulo 5. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, traz na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo Paulo, depois de escrever sobre vários aspectos, vários assuntos, ele vai instruir a igreja sobre a realidade das pessoas que partiram, a realidade das pessoas que dormiram
em Cristo Jesus. Ele começa dizendo que não quer que a igreja seja ignorante sobre esse assunto. E é muito interessante percebermos que, nos dias de hoje, apesar dos cristãos sempre falarem de vida eterna, sempre falarem de salvação, a grande realidade é que a maior parte dos cristãos tem muitas dúvidas a respeito do que acontece efetivamente quando chega a nossa hora e o nosso momento. Toda vez que nós temos um novo curso para pessoas se tornarem membros da igreja, existe um questionário que eles respondem sobre algumas doutrinas básicas, e existe uma pergunta ali sobre essa questão da vida após a morte. Geralmente, mais de 50% das pessoas que estão vindo de outras igrejas, querendo ser parte da nossa igreja, respondem de forma equivocada a respeito dessa matéria e desse assunto. E eu suspeito que talvez você também, mesmo sendo parte da igreja, ainda possua algumas dúvidas, e a gente espera certamente não responder todas, mas pelo menos as mais fundamentais e basilares. Porque Deus não quer que a gente seja ignorante, Deus não quer que a gente seja desprovido de conhecimento a respeito das pessoas que dormiram. E esse dormir aqui é um eufemismo da época para a pessoa que morreu, para a pessoa que partiu da terra dos viventes. Como nós hoje chegamos num velório e não dizemos, estamos aqui hoje porque a irmã fulana de tal morreu. Nós chegamos e usamos palavras mais sofisticadas, como falecimento. Nós falamos sobre o falecimento dos irmãos. Nós dizemos que as pessoas partiram, nós dizemos que as pessoas faleceram. Assim como quando você olha para a pessoa que está ali e você tem somente o corpo, e você olha e parece que ela está dormindo, naquele tempo, Paulo está usando o eufemismo, uma palavra mais educada para falar das pessoas que morreram. Então ele diz que não quer que a gente seja desprovido de conhecimento a respeito das pessoas que morreram, para que a gente não fique triste como os demais. Que demais? As pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm Jesus. Porque quando a morte chega, as pessoas que não creem em vida eterna, ou as pessoas que até acreditam que existe uma vida após a morte, mas não têm conhecimento de como será, a tristeza é muito maior, a dor é muito mais profunda. É muito fácil viver a vida adoidado enquanto a gente tem saúde, mas quando a enfermidade chega, quando a morte chega, as pessoas que não têm conhecimento, elas se desesperam de uma forma mais severa. Se não se desesperam, se deprimem de uma forma mais severa. O luto é muito mais doloroso e alguns nunca conseguem superar, porque não há entendimento. E dizer, morreu, acabou, ser um naturalista pleno, não acreditar em nada metafísico, ou seja, acreditar que somos animais evoluídos, é o aqui, o agora e morreu, acabou, é muito simples quando a gente não tem que lidar com a morte de um ente querido. Qualquer pessoa, quando perde um pai, a mãe, um cônjuge, um filho, alguém que você ama efetivamente, qualquer filosofia materialista nesse aspecto traz dolorosas marcas para a alma. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês cristãos sejam dessa forma. Claro que vocês vão se entristecer, mas não como aquelas pessoas que não têm esperança, não como aquelas pessoas que não têm conhecimento de nada. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e há um tempo para cada propósito debaixo do sol, debaixo do céu, como está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. E ele vai discorrendo e ele diz, há um tempo de sorrir e há um tempo de chorar. Todos nós passaremos um tempo de lágrimas, de choro, quando temos que nos despedir de pessoas que nós amamos. Mas nós não precisamos nos desesperar como se não houvesse esperança nem possibilidade de vida eterna. E aí ele então começa a discorrer, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Então ele diz, o primeiro motivo pelo qual nós não precisamos ficar desesperados em demasiado, é entender que, assim como Jesus, depois de 3 dias ressuscitou dentre os mortos, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai trazer na companhia dele aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia diz lá nos Evangelhos que um dia Jesus virá e todo olho o verá, os crentes e os não crentes. Jesus vai aparecer no céu e todas as pessoas em todos os lugares do planeta o verão. E não será por causa da internet, do 5G, vai ser por um evento metafísico e sobrenatural. Todas as pessoas poderão ver o Cristo ressurreto nos ares. Todas as pessoas. Só que a Bíblia diz que Ele trará na companhia dele aqueles que dormiram em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas que morreram com a viva esperança de ressurreição, elas vão ser ressuscitadas primeiro. E quando nós vermos Jesus,
Nós veremos anjos, como a Bíblia diz em outras passagens, e nós já veremos os irmãos que ressuscitaram em Cristo Jesus. E aí ele vai dar mais detalhes sobre isso. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus vier, antes de acontecer algo conosco, nós ainda nesse corpo decadente veremos Jesus e aqueles que morreram em Cristo ressuscitados. Eles vão experimentar o corpo glorificado ligeiramente mais rápido do que nós. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, em algum momento, um anjo tocará uma trombeta no céu, de acordo com uma palavra de ordem do próprio Deus. Deus vai dizer, é a hora, os anjos tocarão trombetas, e todos os anjos virão, e o Senhor Jesus virá se manifestar em glória com seu corpo ressurreto, aquele mesmo que aquelas pessoas viram há 2000 anos atrás. E aí o que vai acontecer quando o Senhor vier? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, enquanto o Senhor Jesus está vindo, junto com anjos, aquelas pessoas que já estavam na companhia de Jesus, com o seu Espírito, elas vão ressuscitar. E nós olharemos e veremos os anjos e a multidão de crentes ressurretos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Maria, Esther, Ruth, homens e mulheres de Deus, conhecidos na Escritura. Crentes anônimos que você nunca ouviu falar. Milhares e milhões de pessoas que morreram esperando aquele grande dia. Nossa irmã Maria Luísa, a nossa avó Lourdes, nossa irmã Adelina. Todos estaremos ali olhando e vendo essas pessoas com seu corpo ressurreto. E aí ele diz no verso 17, nós, os que ficarmos vivos, então, como diz em outro texto, num piscar de olho nós seremos transformados. Não passaremos pela morte para ressuscitarmos em um corpo glorificado. Mas esse corpo que você tem vai ser transformado. E toda presença de pecado vai ser retirada e ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Você vai receber em vida o corpo glorificado. E não é que a sua alma vai sair desse corpo, o seu corpo vai cair para trás e você vai reencarnar num corpo novo, parecendo super-homem, não. É esse corpo decadente que vai ser transformado. O pecado não afeta só a nossa alma, o pecado afeta o nosso corpo. É por isso que a gente fica enfermo, doente, é por isso que a gente tem problema genético, é por isso que a gente vai morrer um dia, é por isso que chega um momento e a gente começa a morrer literalmente. A gente começa a envelhecer, a gente começa a diminuir. Então todos nós teremos ali naquele momento a retirada do pecado em nós. Então nós viveremos ali a plenitude da nossa natureza sem a presença do pecado. Então nós descobriremos naquele dia se a calvície é consequência da queda ou plano de Deus. Eu acho que é consequência da queda. Os irmãos que pecaram como eu, comeram mais do que devia, ficaram barrigudinhos, naquele dia vai ficar tudo no shape de Jesus. Porque a consequência do pecado vai ser tirada, ainda que isso não seja desculpa para a minha gula. E eu sei que eu preciso melhorar cada dia, estou lutando contra isso. Mas o que ocorre? A verdade é essa, que o bebezinho que partiu com 5 meses, ele não vai ressuscitar um bebezinho vindo num colo do anjo Gabriel, não. Nós vamos conhecer os filhos de vocês, Cisaline e Ellen, com a maturidade adulta, plenos. Aqueles que morreram como a nossa avó, com 94 anos de idade, com muita dificuldade, sem conseguir se locomover, ela não vai ressuscitar naquela condição, ela ressuscita com a maturidade plena, com o corpo glorificado. Não é reencarnação num corpo novo e bonito, é ressurreição, é esse corpo que você tem. Então lá haverá diferença de tonalidade da nossa pele, haverá diferença do tipo de cabelo, haverá diferença da cor dos olhos. Não é que todos nós viraremos anjinhos, loiros de olhos azuis, como tem o padrão de beleza europeu, não. Haverá pessoas de toda a cor, toda etnia, pluralidade de tamanho, vai ser como nós somos aqui, só que glorioso, sem enfermidade, sem doença e sem nenhuma marca do pecado na sua vida. E aí você que estiver vivo quando Jesus vier, você não vai ser ressuscitado, você vai ser transformado.
E aí o que acontece? Os que ficarmos seremos, arrebatados juntamente com ele entre nuvens. A gente vai começar a subir para encontrar o Senhor. A Bíblia diz em outra passagem que os anjos de Deus virão nos levar. Então não é que você vai se arrebatar. É interessante até que o texto diz que seremos arrebatados, ou seja, algo vai fazer com que a gente suba. E outro texto bíblico diz que são anjos que vão nos pegar. Então a gente já sabe que lá no céu a gente pode talvez brincar com leão e outras coisas do tipo, talvez. Mas voar parece que não vai dar. Porque se fosse possível a gente já voaria direto, igual o Superman. Mas vão ser os anjos que vão nos levar. Não seremos nós que nos arrebataremos, nós seremos arrebatados. O verbo aqui está no passivo, a gente está sofrendo essa ação. E nós vamos juntamente entre nuvens encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, entraremos no estado eterno. Aqui ele não vai dar mais detalhes, mas é a hora que aqueles que morreram sem Jesus vão ressuscitar também. E as pessoas que estão sem Cristo naquele momento não terão mais oportunidade. A Bíblia diz que vai ter tristeza, choro, ranger de dentes, as pessoas vão ficar desesperadas, porque elas vão ver tudo isso. E aí nós entraremos no estado eterno. Jesus vai pegar essa multidão de filhos espalhados entre todas as etnias da terra, e vai inaugurar novo céu e nova terra. A Bíblia diz que as estrelas cairão, que o céu vai se enrolar como cortina, metáfora para dizer que o universo como existe, ele vai ser recriado. A presença do pecado que afetou toda a criação vai ser retirado. Não haverá mais buraco negro que destrói galáxias. O Senhor vai organizar todas as coisas. Tudo vai ser organizado. Não haverá mais cadeia alimentar. Não haverá mais morte. Haverá novos céus e nova terra. Minha única dúvida teológica é, Senhor, como é que eu vou comer picanha? Porque não haverá mais morte. Mas certamente haverá coisa mais preciosa do que churrasco no céu. Nós estaremos num novo céu e nova terra. A gente não volta para a terra e nem vai morar lá no céu com anjo. Novo céu e nova terra, palpável, você vai poder abraçar as pessoas. Ressurreição não é ser um Gasparzinho com espírito e alma. Ressurreição é corpo, é alma. Jesus ressuscitou, Jesus comeu pão, Jesus comeu peixe. Então haverá vida eterna. Com o nosso corpo glorificado, nós estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá possibilidade de a gente pecar mais. Não haverá possibilidade da queda. Satanás não vai poder, a serpente não vai poder entrar mais no paraíso. Ela estará sendo julgada em outro lugar. Portanto, a gente pode se consolar uns aos outros com essas palavras. Porque morreu, não acabou. Morreu, a gente pode dizer até breve, há expectativa de reencontro. E gente, que não tenha dúvidas, eu sou eu com a minha história e com a minha memória. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei da minha vida pregressa, eu perco a minha identidade. Um dos formadores da identidade da pessoa humana é a sua memória. Então é óbvio que na eternidade você vai saber qual era o seu nome, ainda que a Bíblia diga que nós ali teremos um novo nome. Você vai saber que a Maíla foi sua esposa, Ed, ainda que lá vocês não serão mais marido e mulher, mas irmãos, todos nós. Essas relações de homem e mulher não existirão mais. Então tudo indica que não haverá procriação na eternidade, mas seremos uma grande e única família de pessoas de todos os povos que falam uma língua só. Um novo nome aponta para isso, que Deus vai ter uma língua que Ele fala e todos se entendem. Então não vai ter nome impronunciável, todo mundo vai falar o mesmo idioma, todo mundo vai ter um novo nome, porque a diferença de idioma é consequência da queda, é fruto do juízo de Deus em Babel. Falaremos um novo idioma, teremos um novo nome, seremos irmãos e irmãos e viveremos eternamente juntos, mas nos lembrando quem nós éramos, porque senão não é ressurreição. É recriação, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Agora ele diz, irmãos, verso 1, no que se refere aos tempos e épocas, não tem necessidade que eu escreva mais nada, Paulo está dizendo, porque ele já tinha ensinado isso para a igreja. E o que está implícito aqui, que ele vai deixar explícito, se porventura alguém não tinha ouvido a sua pregação enquanto ele estava em Tessalônica. E graças a Deus, porque nós que estamos aqui podemos entender então o que ele tinha ensinado. Ele diz o seguinte, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão vem de noite. O ladrão nunca entra na casa de uma pessoa quando a pessoa está armada e esperando. O ladrão não vem quando você está de vigília com a luz acesa esperando na janela. O ladrão vem quando você menos espera. As pessoas dificilmente, quando são surpreendidas, elas estavam esperando ser surpreendidas. Quando você está andando na rua atento, olhando, preocupado, segurando a sua bolsa, dificilmente você vai ser assaltado.
porque o ladrão vai olhar quem está desavisado. Mas é quando você está tranquilo, com a bolsa para trás, que de repente ele abre e leva, você não vê. Então é essa a ideia, a vinda do Senhor vai ser surpresa. Não tem como a gente prever a vinda do Senhor, e aqui fica um grande ensinamento. Muito cuidado com esses youtubers, influencers, que ficam dizendo que vai ser em 2000 e tal, por causa de 7.000, por causa de conta, de matemática, de hebraísmo. Isso é tudo mentira. Isso é tudo balela. Até Jesus, quando estava na terra, ele diz: nessa condição onde eu aniquilei a minha glória, usar uma palavra mais precisa teologicamente, que aniquilar não é bom. Quando eu neguei a minha glória estando aqui na terra, enquanto ser humano, Jesus disse: nem eu nessa condição sei o dia. Quando ele chegou no céu, ele ficou sabendo o dia, porque a Bíblia diz que quando o Cordeiro chegou lá, quando Jesus chegou no céu, ele abriu 7 selos, ou seja, ele teve recuperado toda a sua glória, toda a sua onisciência. Então, obviamente que ele sabe o dia que ele virá. Mas nem ele, estando na terra, sabia. Nenhum profeta, nada. A Bíblia não fala o dia, não fala a hora. Pelo contrário, ele diz: vai ser quando eles andarem dizendo paz e segurança. Vai ser justamente quando o anticristo já estiver governando o mundo e nós tivermos paz e segurança. Haverá repentina destruição. Por quê? Porque para nós que somos cristãos, a vinda do Senhor será gloriosa. Mas para quem não espera o Senhor, vai ser uma repentina destruição. Como vem a dor de parto, que você fica ali: será que é agora, será agora? Mas você nunca adivinha a hora. E de modo nenhum as pessoas poderão escapar daquele dia. O dia do Senhor vem, Jesus volta, e haverá choro e ranger de dentes. Ninguém vai poder escapar daquele dia, e nós seremos consolados naquela ocasião. O texto está minimamente explicado, acho que deu para a gente entendê-lo. Eu quero agora trazer algumas colocações mais diretas que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, é sobre o que acontece com as pessoas que morrem confiando em Jesus. A Bíblia diz, em muitas passagens do Novo Testamento, que essas pessoas estão vivas, ativas espiritualmente, já desfrutando da presença de Jesus. Então, essa ideia de que a pessoa está dormindo, como eu já disse, isso aqui é um verbo para aliviar a palavra usada no primeiro século. Nós temos vários indícios no Novo Testamento, como Paulo dizendo que tinha crise, se ficava para ajudar a igreja ou partia logo para o céu, para estar na presença do Senhor. Alguém que sabe, como Paulo, que vai ficar em coma profundo, jamais teria grande expectativa de ir para o céu. Há expectativa de partir para estar com o Senhor. Jesus disse para aquele ladrão na cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus entrou no paraíso, onde estão as almas daqueles que morreram. Apocalipse diz que as almas dos que foram degolados por Jesus estavam lá diante do Pai, no trono, clamando: Senhor, até quando? Tem um monte de gente sofrendo lá na terra como a gente, faz justiça. Então haverá vida psíquica, oração, adoração. As pessoas que morreram esperando, Abraão, Isaac, Jacó, estarão todos lá quando nós morrermos, em espírito, sem o corpo, já desfrutando da presença de Deus, aguardando a trombeta de Deus, que é a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, quando você morrer, você que está em Cristo, você não vai ser julgado, não vai acontecer juízo final, você vai para uma sala de espera VIP. Você vai ficar bebendo água geladinha, se alimentando do melhor da terra, você vai estar ali tranquilo, esperando a hora que o Senhor Jesus vem para dar um ponto final na história, e aí você vai ser ressuscitado. A Bíblia chama esse lugar de céu, a Bíblia chama em outros lugares esse lugar de paraíso, e a Bíblia chama em outros lugares esse lugar de seio de Abraão. É o lugar que a gente vai poder reclinar nossa cabeça no ombro de Abraão, dar um abraço em Abraão. Isso é uma metáfora para dizer que aquele lugar vai ser um lugar bom. Então, quando a gente parte dessa terra, a gente está em espírito, desfrutando da presença de Deus, adorando a Deus, podendo orar, podendo se relacionar. E se o ladrão na cruz estava com Jesus no paraíso, eu creio que lá a gente já vai poder ver a glória de Deus de alguma forma e estar com o Senhor de alguma maneira, esperando o dia da ressurreição. O que acontece então com as pessoas que morrem sem Cristo? O texto não explicita, mas é preciso responder à luz do Novo Testamento. Essas pessoas não vão para essa sala de espera boa.
Essas pessoas, elas vão para um lugar que a Bíblia chama de inferno, ou Hades, depende da tradução da sua Bíblia. É um lugar ruim, já de sofrimento. É como uma pessoa que é presa, cometendo um crime em flagrante. Essa pessoa é levada para a cadeia. Ela não foi julgada ainda, mas ela já fica ali sofrendo. Ela vai comparecer no tribunal e depois ela vai para a penitenciária para pagar a sua pena. Então o que acontece? Em espírito e na alma, ela já começa a sofrer, ela não está na presença de Deus, e ela depois vai ser ressuscitada, não com um corpo glorificado como o nosso, um corpo decadente, de dores e de sofrimento, e essa pessoa vai comparecer ao tribunal, não para poder ser absolvida, por isso que nós não cremos em purgatório, mas o Senhor, que já sabe todas as coisas, Ele já destina a pessoa para a cadeia espiritual, o lugar chamado inferno ou Hades, porque essa pessoa não creu em Cristo Jesus, ela não está salva e não há possibilidade de salvação, ela morreu em trevas, ela já fica no lugar em trevas, ela ressuscitará, comparecerá diante do tribunal de Cristo, receberá sua sentença e irá para a penitenciária de Deus, onde ela sofrerá eternamente prisão perpétua, chamado de lago de fogo e enxofre, onde as pessoas sofrerão com seus corpos ressuscitados, mas não é um corpo glorificado e imune à dor, e passarão ali a eternidade. O lago de fogo e enxofre não é uma grande rave, Satanás não é o rei daquele lugar, é uma grande penitenciária, as pessoas que morreram em Cristo estarão sendo julgadas ali, Deus estará ali na sua onipresença, derramando juízo sobre essas pessoas, e Satanás e os seus anjos decaídos naquele dia também estarão em celas de segurança máxima, todos aprisionados, sofrendo a pena eterna, por causa da sua rebelião contra Deus. E nesse processo, quando nós perdemos alguém querido, e nós vimos na vida dessa pessoa evidências de salvação, a gente fica tranquilo. Mas quando a gente imagina um familiar que morreu, que não deu nenhuma evidência de salvação, isso traz para muitos cristãos desespero. Porque enquanto a gente pode se consolar, e lá no André, na Raquel, meu irmão, vamos caminhar, Deus é bom. Estava ali pastor Carlos Aurélia, pastor Biratã e Luna, eu creio que outros irmãos da igreja, não tenho certeza, estavam lá no sepultamento, foi lá em Rio Branco, né? Da irmã Maria Luísa, e chegaram ali com uma palavra de esperança, de consolo, a gente chora junto, mas a esperança, a consolo. Agora é muito triste quando a gente chega num lugar e a gente sabe que essa pessoa não professou uma fé pública em Jesus, isso traz dor, isso traz pânico. Muitos irmãos ficam desesperados pensando para onde foi meu pai, para onde foi minha mãe. Então eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa manhã. Imagina se aquele ladrão crucificado com Jesus na cruz tivesse na sua família um discípulo de Jesus. É uma conjectura, mas uma forte possibilidade. Imagina que aquele homem crucificado lá no Gólgota, crucificado fora da cidade de Jerusalém, estava ele, tinha um outro ladrão, Jesus no meio. A família não está lá, porque ali estão soldados romanos, é um lugar de alta segurança para ninguém tirar aquelas pessoas da cruz. Porque se alguém tirasse as pessoas da cruz, elas viveriam. Talvez morreriam de uma infecção, mas possivelmente elas viveriam. Por quê? Porque a cruz era uma morte lenta e dolorosa. Então havia soldados armados, como o Novo Testamento fala que haviam soldados ali, inclusive, para que ninguém tirasse as pessoas da cruz. E talvez o familiar dessa pessoa, daquele ladrão, muito triste, porque a última vez que viu, era um ladrão que não conhecia Jesus, que não conhecia o reino de Deus, estava indo para ser crucificado como ladrão, e talvez aquela pessoa estava ali certa de que aquele familiar iria para o inferno, e estaria ali desesperada. Só que ela não viu que no último momento, ela falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, no último momento. E o Senhor falou: ainda hoje, nós vamos entrar juntinho lá. A gente não sabe o que aconteceu com o seu ente querido no último momento. A medicina mesmo aponta que a pessoa, quando muitos órgãos já entraram em falência, o cérebro ainda pode captar, pode ouvir, pode raciocinar, e a gente não sabe essa semente, esse evangelho que foi plantado, se naquele último momento a pessoa creu. Talvez já em coma, aos olhos dos homens, mas espiritualmente ativo. E eu imagino, talvez, tudo é conjectura, aquele familiar do ladrão da cruz, entrando no céu, procurando um outro familiar, que era
e de repente encontra o ladrão que morreu na cruz condenado e que ele jamais imaginou que estaria lá. Meus irmãos, lá no céu eu creio que nós teremos muitas surpresas, muitas boas surpresas, porque nem sempre o evangelho germina e frutifica quando a gente tem 10 anos de idade. Está aqui a Nanda, as meninas tomaram uma decisão por Jesus novinhas, a semente do evangelho floresceu. Comigo foi quando eu tinha 15, com o Beto com 33, 34, outros com 60, com 70, e outros é no último segundo, como o gol do Palmeiras ontem, 49 do segundo tempo. Não adiantou, a gente perdeu a partida, mas com Jesus não. Com Jesus, 49 no segundo tempo. Se a pessoa clamar por salvação, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é a graça de Deus, que deixa muito crente que não entendeu a graça ainda desesperado. Poxa, Jesus, o Senhor me salvou criança, eu carreguei a minha cruz a vida inteira, sofri, padeci, e o camarada foi salvo depois de tudo que ele fez. Tem gente que pira. Essa é a graça de Deus, que leva para o mesmo céu quem caminhou com Jesus a vida inteira e quem creu no último minuto. Se você está aqui e não creu ainda, não deixe para a última hora, porque nós não sabemos se você terá essa oportunidade, como vai ser a sua última partida. Mas o que eu quero salientar aqui nessa manhã, meu irmão, se o seu familiar morreu sem Cristo, isso muitas vezes trouxe desespero para a sua alma, fique em paz. Fica em paz, porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Então, mesmo que a gente não tenha uma forte evidência para ter esperança de que a gente vai rever, como podemos ver da irmã Maria Luísa, que era um exemplo, um ícone de fé para todos nós, a gente pode ter esperança que a graça de Jesus pode ter alcançado aquela pessoa, mesmo quando a gente não viu. E quando Cristo vier, o que vai acontecer com nós que estivermos vivos? Aqui eu quero tirar uma ideia equivocada que a gente tem, meus irmãos. Olha, eu quero respeitar se você pensa dessa forma que eu vou criticar aqui agora. Eu falo isso com muito respeito, mas eu estou muito convencido pela Escritura que essa ideia de que Jesus vem e ninguém vê, só os crentes vão ver, que a gente vai subir para ser arrebatado, e de repente vai sumir, teletransportado para outra galáxia, isso não está na Bíblia não. Essa ideia de que vai ter lá o Luzardo, cadê o Luzardo? Piloto de avião, não sei quantos mil pés, ele e o João, os dois lá, piloto e copiloto, foram arrebatados. Coitadinho das pessoas que estavam dentro do avião. Os caras gritando, desesperados, meu Deus, Luzardo sumiu, pá, caiu, morreu, caos mundial. Aí o anticristo vem, vai pegar a poupança gorda dos crentes que não dava dinheiro para a missão, deixou tudo aí para o anticristo. O anticristo vai vir, vai pegar esse dinheiro todo, vai implantar um comunismo misturado com o Islã, e vai fazer prosperidade para todo mundo, dividir a riqueza dos crentes que foram arrebatados, 7 anos de paz, depois vai construir o templo de Jerusalém. Gente, isso aí não está na Bíblia não. Esse negócio é um filme do Deixados para Trás, baseado no livro do Tim LaHaye, que é a série de 7 livros, baseado numa teologia que surgiu o nosso irmão Derby. Eu creio que nós vamos encontrar ele no céu, mas ele errou profundamente. Ele inventou esse trem há 150 anos atrás. Se você olha para a história da igreja, ninguém acreditava nisso, até 1,5 século. Quer dizer, uma doutrina cristã que não tem 2000 anos de vida, a gente tem que ter uma suspeita. Agora eu olho para esse texto aqui, deixo as fantasias de lado, o livro dos irmãos criativos de lado, e olho para esse texto. O que esse texto está falando? Que Jesus vai vir, que a gente vai ser arrebatado, que o pessoal vai ficar desesperado, porque não vai ter jeito mais, e ele fala que estaremos para sempre com o Senhor. Essa versão aí da ficção diz o seguinte, que a gente sobe em espírito, eu nunca vi corpo que não dá para ver, a parte que não dá para ver é a nossa alma, o nosso espírito. Se a gente vai ressuscitar, se a Maria Luísa vai ressuscitar, a gente vai ver o corpo é para ver. A luz bate, reflete, a gente vê. É quando a gente está com alma e espírito que a gente não vê. Então se o texto está falando que a gente vai ver, que a gente vai ser ressuscitado, é porque é visível.
E aí não está falando que a gente vai para o céu, depois nós vamos voltar, e vai voltar para ficar na terra não sei quanto tempo. Não tem nada disso. A Bíblia está falando claramente que nós vamos ser arrebatados, vai vir o fim, estaremos com o Senhor para sempre. Como está lá em Apocalipse, novos céus e nova terra. Então, o que eu acredito, baseado nesse texto e nos demais textos do Novo Testamento? Como se dará o arrebatamento da igreja? Vou colocar em ordem aqui para facilitar. Daqui a algumas semanas a gente vai explicar mais sobre o anticristo. Está aqui na pregação, aqui na 2 Tessalonicenses. Algumas semanas a gente vai entrar no assunto, falar só sobre ele. Mas, de forma cronológica e simples, a vida vai continuar como está. A inteligência artificial vai avançar. Isso vai contribuir muito. Nós temos aqui agora uma iniciativa do nosso governo federal para ter um parlamento da Amazônia, tendo um governo único para deliberar sobre todas as questões da Amazônia, passando da nossa soberania nacional. Todos esses ajuntamentos, como a União Europeia, Mercosul, BRICS, vão formando grandes blocos econômicos. Nós temos cada vez mais um mundo globalizado, nós temos uma religião que cresce assustadoramente no mundo e já é a principal religião do planeta e cresce assustadoramente na Europa. Nós temos uma série de conjunturas, nós temos uma inteligência artificial que produz coisas incríveis e manipula a informação, e a sociedade que nós vivemos é tal que as pessoas poderosas não são mais, como há décadas, séculos atrás, quem tinha terra. Nem são mais as pessoas que tinham capital financeiro na bolsa, como essa sociedade financeira. Nós estamos na sociedade da informação. É a chamada grande quarta revolução do planeta. É a revolução da informação. Quem tem a informação tem o poder. E as máquinas estão à frente em muitos aspectos. Nós caminhamos por um cenário onde o anticristo virá. Esse é o próximo passo, não falta mais nada, não falta nenhuma outra profecia se cumprir, todas já se cumpriram. O anticristo vai vir e a maior parte de nós não vai perceber que é o anticristo. E já percebeu que é difícil você comprar alguma coisa com dinheiro físico? Se não tiver um cartão, se não tiver um Pix, não tiver nada, onde você chega, quer nota fiscal, quer pôr seu CPF, lá em São Paulo é assim, nota fiscal paulista. Isso é o mundo, é o futuro. Você tem um celular, as pessoas ficam discutindo, né? Vai ser implementado um chip debaixo da sua pele, meu irmão. Você tem celular, esse é o chip. Eu não tenho mais cartão, nem faço Pix, eu pago com o meu celular. Isso aí ele sabe quem você é, tem todas as suas informações, sua posição geoglobal, está tudo aí. A gente estava conversando esse dia, eu e meu sogro, sobre o que a gente estava conversando. A gente falou de um assunto, eu abri o Instagram, 10 minutos depois, propaganda do que a gente estava falando. Tudo que o anticristo precisa para a dominação global já tem. Não fica preocupado no chip, na pele, isso aí, você já tem o chip. Você já está no esquema. E aí, o anticristo vai se levantar, paz e segurança, como diz o texto bíblico. A igreja vai ser perseguida globalmente, como nós estamos sendo cada vez mais perseguidos, isso vai aumentar. E aí o que vai acontecer? Jesus vai rasgar os céus, igual um relâmpago. Pá! Aleluia, aleluia mesmo. Porque vai ser glorioso, cara. E tudo que a gente acredita e ninguém acreditou, e perseguindo a gente, chamando a gente de retrógrado, de misógino, de fundamentalista, de tudo. Pá! A gente vai assustar também no primeiro momento. Porque antes de a gente ser transformado, você vai sair da casa, o pessoal vai abrir a janela, o pessoal vai para a rua. É o fim do mundo. As cores vão mudar, o sol vai escurecer, a luz que vai brilhar é a luz de Jesus que está vindo. Você vai olhar para o céu, vai ter anjo começando a descer na terra, um monte de gente se ressuscitando, subindo para o céu, e o seu corpo vai ser transformado, vai ser um negócio glorioso. E aí a gente vai viver eternamente um novo céu e nova terra. Deus vai pregar as galáxias, todo o universo, Ele vai recriar. Haverá novo céu e nova terra, a gente vai morar com o Senhor para sempre, e aí as pessoas que morreram sem Cristo vão ser ressuscitadas, vão comparecer no tribunal e mandadas para a penitenciária eterna, lago de fogo e de enxofre. Então esse é o arrebatamento bíblico que eu acredito, um arrebatamento no evento único no final dos tempos, e não duas vindas de Cristo, que seria a terceira, uma que foi, uma invisível para a igreja e uma para o mundo todo. Não, é duas vindas de Cristo que a Bíblia fala. Essa segunda vinda que é para dar o capítulo final da história. Verso 16 fala isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que isso pode ser um arrebatamento secreto? Como que ninguém vai ver isso? Versículo 17.
Nós estaremos para sempre com o Senhor, não tem para voltar para a terra, subir para outro lugar, é para sempre com o Senhor. E o verso 3, haverá repentina destruição, porque é o fim do mundo, para aqueles que não têm Cristo Jesus. Quando nós não sabemos, pode ser a qualquer momento. Quando Paulo está explicando isso no verso 13, no verso 18, é para que com esse conhecimento, quando você perder um ente querido, você chore, mas chore com esperança, porque quando alguém morre em Cristo Jesus, não é o fim, é um até breve. Essa é a verdade, é um até breve. E vai demorar, vocês são jovens, vai demorar o quê? 50 anos, vocês morrer com 80, com 90, talvez se Jesus não voltar, para você ver os filhos de vocês. 50 anos, é muito tempo para quem está na terra, mas na eternidade isso é um sopro. Então a gente pode chorar, a gente deve chorar, mas logo ali, daqui a pouquinho, a gente vai reencontrar Maria Luísa, Adelina e todas as pessoas que você perdeu, todos os ícones da Bíblia, toda a igreja de Jesus, encontrar o Senhor. É logo ali, é daqui a pouquinho. Esse tempo que a gente vive aqui, a Bíblia compara com um sopro, porque é uma gota no oceano infinito da eternidade. Então a gente pode viver uma vida que diante de perdas, a gente pode ser consolado, a gente pode consolar. A grande ideia do texto é exatamente essa. Ao perder pessoas amadas, nós podemos ser consolados pela esperança de ressurreição em Cristo Jesus. Essa é uma palavra especial para aqueles irmãos, não só que estão enlutados, mas recentemente perderam alguém, mas é uma palavra para te encorajar, para te ensinar, para que quando chegar o seu momento de luto, você chore, você sofra, e a igreja vai estar ali ao seu lado. Mas não sofre e não chore como alguém que não tem esperança. Vai ser difícil, passar o vale da sombra da morte sempre vai ser doloroso. Estaremos abatidos, mas jamais desanimados, porque há esperança em Cristo Jesus, e há consolo para as nossas vidas, há consolo para as nossas almas. Se você está aqui nessa manhã e não tem certeza que quando Jesus vier, você vai ser transformado e será levado por um anjo ao encontro dele, porque você ainda não colocou sua confiança toda em Jesus, por favor, eu encorajo a você, eu peço a você, clame o nome de Jesus, peça a Jesus para perdoar os seus pecados, peça a Jesus para fazer de você um filho dele, peça a Jesus para colocar o seu nome no livro da vida, que é o livro que vai ser consultado pelos anjos para buscar o povo de Deus para o céu. Entregue a sua vida a Cristo Jesus nessa manhã. E você que já tomou essa decisão, você que é o filho de Deus que está aqui, uma filha do Senhor, meu irmão, minha irmã, não viva essa vida como se não houvesse eternidade. Não viva essa vida como se tudo fosse para o aqui e para o agora. Você está indo morar com Jesus no céu. Se isso acontecer enquanto você estiver vivo, Jesus vai mandar anjos para pegar você e te levar para você encontrar com Ele lá. A Bíblia diz que vai ter um grande banquete naquele dia, onde Ele vai celebrar a ceia do Senhor, com todo mundo junto, num mesão para mais de quilômetro. Olha o que Jesus fez por você, olha o que Jesus vai fazer por você, olha o que Jesus está fazendo por você. Por que viver tão distante do Senhor? Não vale a pena, não foi para isso que Jesus te salvou. O alto preço de cruz que nós celebramos hoje na ceia foi para te dar vida abundante hoje, vivendo nessa terra com os olhos na eternidade. Eu queria orar para a gente finalizar. Senhor, nós oramos nessa manhã especialmente pelas famílias enlutadas na nossa igreja, pelo menos 5 famílias que nesses últimos 9 dias perderam pessoas queridas. Nós oramos, Senhor, para que o Espírito do Senhor traga o consolo que nenhum homem pode trazer. Nós oramos para que o Senhor complete o entendimento e equalize o coração de uma forma que só o Senhor pode fazer, porque a tua paz ela excede todo entendimento.
Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão aqui e se emocionaram durante essa preleção, pensando nos seus entes queridos que partiram. Que a esperança de vida eterna possa trazer tranquilidade a esses corações. E saber que basta cada dia o seu mal, e na eternidade veremos todas as coisas e compreenderemos todas as coisas. Teremos a mente de Cristo naquele dia. E seja qual for o futuro, seja qual for o nosso futuro, a certeza de paz, de plenitude estarão conosco. Senhor, eu oro também por aqueles que estão aqui nessa manhã e ainda não tomaram uma decisão com o Senhor. O Senhor tem dado tantas coisas boas a essa pessoa, Pai. O Senhor tem dado a vida, o Senhor tem dado a saúde, o Senhor tem dado a oportunidade. Que ela possa reconhecer a Tua bondade, o Teu senhorio e o poder salvador da Tua morte naquela cruz por ela. Oramos por salvação nessa manhã. Oramos, Deus, pelo Teu povo, que se porventura alguém está aqui vivendo uma fé medíocre, que à luz da realidade do seu retorno, que será a qualquer momento e iminente. Porque eu creio que muitas vezes o anticristo pode se levantar e nós entorpecidos não compreenderemos. Que cada um aqui, cada cristão aqui esteja realmente preparado para aquele dia. Para que quando chegar aquele glorioso momento, estejamos preparados para encontrar com o Senhor nos ares. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque passamos, alguns estão passando e passaremos por momentos de dor e despedida. O vale da sombra da morte chega para qualquer um. Mas nós te glorificamos, porque é nesse momento que o Senhor, que é o nosso pastor, se faz mais presente. Muito obrigado, porque quando esse momento chegar, nós já sabemos, não estamos ignorantes, que há esperança de ressurreição em Cristo Jesus. E por isso nós te louvamos, por isso nós te glorificamos. E eu sei também, Deus, que alguns têm muito medo de morrer. Deus, eu sei que muitos têm medo quando pensam na morte, medo de sofrer nesse último momento. Deus, que a esperança deles também seja renovada nessa manhã, que a mente seja condicionada nessa manhã, que a graça do Senhor seja derramada nessa manhã, para que essas pessoas não temam esse momento, porque há esperança de ressurreição em Cristo Jesus. E diante de um sofrimento momentâneo que pode vir, nada se compara com o eterno peso de glória que estará preparado para nós naquele dia, Senhor. Que sejamos livres desse medo, dessa preocupação, sabendo que quem está em Cristo Jesus está seguro e pode ter paz. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.